Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Eu não tenho escrúpulos. O que é bom, a gente fatura. E o que é ruim, a gente esconde. Com este discurso corrupto, eu abro este vídeo e te faço uma pergunta. Foi com gasto com esta Copa que você ficou chateado? Esse governo é ruim porque deveria investir essa grana na saúde e na educação e não na Copa? Sabe de nada, inocente. Vamos ver Copas passadas que não foram feitas aqui no Brasil. E enquanto aqui no Brasil gastaram bilhões sustentando bancos, banqueiros, empresários, a elite, aos que têm dinheiro. Duas coisas nesta vida torna você o babaca que você está sendo. Uma delas é a falta de informação. A outra é a falta de consciência. Estão dizendo sobre os gastos da Copa, mas os gastos foram de 8 bilhões de reais, 4 bilhões financiado pelo BNDES e os outros 4 pelos estados onde tem as sedes dos jogos da Copa. Enquanto para saúde e educação, o número de gasto do governo este ano foi umas 20 vezes mais. Só que estão aproveitando para te manipular e dizer coisas sobre o que não acontece. Tenha cuidado. Você é daqueles do não vai ter Copa. Você é daqueles que fica aí dizendo que o Brasil não merece fazer uma Copa do Mundo, que não tem capacidade, coisa e tal. Você é daqueles que reclamaram pelos gastos das construções dos estádios, disseram que esse dinheiro serviria para a educação e para a saúde. Então eu vou fazer um relato da época de 90. Vamos pegar de 90 até 2002, passando por 3 Copas. Aí vocês vão ver que a corrupção fez naquela época e nem construiu o estádio, mas meter a mão em bilhões e bilhões. Separei alguns gastos com nada que o governo fez entre 1994 e 2002, onde se passaram 3 Copas do Mundo. E não fui mais a fundo em tantas corrupções dessa época, porque senão eu teria que fazer uma minissérie e não um vídeo de 10 minutos. As desastrosas taxas daquela época. A média de crescimento da economia brasileira ao longo da década de 90 foi a pior da história, em torno de 2,4%. A dívida interna saltou de 60 bilhões para impensáveis 630 bilhões. Bancos foram socorridos. O inesquecível PROER, criado em 1995, deu amostra pública do comprometimento do governo com o capital financeiro. Na calada de uma madrugada de um sábado em novembro de 1995, o governo assinou uma medida provisória instituindo o PROER, um programa de salvação dos bancos. Disseram que injetaria 1% do PIB no sistema financeiro, mas os economistas da CEPAL afirmaram que os gastos chegaram a 12,3% do PIB, ou seja, 111 bilhões de reais, incluindo a recapitalização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal
e o socorro de bancos estaduais. Banespa. Em janeiro de 1999, os bancos Marca e Fonte Sidan foram graciosamente socorridos pelo Banco Central com 1,6 bilhões de reais, sob o pretexto de que, se esses bancos quebrassem, criariam um risco sistêmico para a economia nacional. Enquanto isso, faltava dinheiro para a saúde, para a educação, para o transporte público, para o desenvolvimento científico e tecnológico e blá, 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 blá. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudan, teve um rombo faraônico no período de 1994 a 1999, que ultrapassou a 2 bilhões de reais. A Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, informa: foram apurados desvio de 1,4 bilhões em 653 projetos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A fraude consistia na emissão de notas frias para a comprovação de que os recursos recebidos pelo Fundo de Investimento do Nordeste, o FINOR, estivessem sendo aplicados, mas se estavam sendo aplicados era no bolso. E como no caso da Sudan, o governo decidiu extinguir a SUDENE. A energia. Em 2001, o racionamento de energia imperou no Brasil. A imprevidência do governo, completamente submissa às exigências do FMI, suspendeu os investimentos na produção de energia, e o resultado foi um apagão no setor elétrico. O povo atendeu a campanha de economizar energia e, como prêmio, teve as tarifas aumentadas para compensar as perdas de faturamento das multinacionais que compraram as distribuidoras de energia nos leilões de desnacionalização do setor. Uma medida provisória do governo transferiu o prejuízo das distribuidoras para os consumidores. Departamento Nacional de Estrada e Rodagens, o DNR, outro órgão extinto, também cheio de corrupção. Mas, numa obra faraônica, os Ministérios da Integração Nacional e dos Transportes e o Departamento Nacional de Obras contra a Seca enfiaram a mão na grana. A hidrelétrica de Serra da Mesa, interior de Goiás, deveria ter custado aos cofres do governo 1,3 bilhões de dólares. Ao contrário disso, acabou saindo o dobro, ou seja, 2,6 bilhões de dólares. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, além de vender o patrimônio público a preço de banana, o governo, por meio do BNDES, destinou cerca de 10 bilhões de reais para socorrer as empresas que assumiram o controle das ex-estatais privatizadas. Quem mais levou dinheiro do banco público que deveria financiar o desenvolvimento econômico e social do Brasil foram as teles e as empresas de distribuição e geração e transmissão de energia. Em uma das diversas operações, o BNDES injetou 686,8 milhões de reais na Telemar, assumindo 25% do controle acionário da empresa. A intervenção na Prev. No dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2002, o governo decretou a intervenção na Prev, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, com um patrimônio de 38 bilhões e participação em dezenas de empresas. Com este gesto, o governo afastou 6 diretores, inclusive 3 eleitos democraticamente pelos funcionários do BB. O ato truculento ocorreu a pedido do banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity. Googla o nome Daniel Dantas e você vai ver quantas corrupções conjuntas com o governo daquela época esse homem teve. Diante da
intervenção, o governo recebeu Dantas no Palácio Alvorada. O banqueiro, que ameaçou divulgar dossiês comprometedores sobre o processo de privatização, crava queda de braço com a Prev para continuar dando as cartas na Brasil Telecom. Aham. Então você acha que se não tivesse Copa do Mundo, não tivesse construção de estádios, não ia ter corrupção, ia sobrar muito dinheiro para a saúde, para a educação e blá 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 blá. E por que não teve isso antes? Outros governos foram mais corruptos do que esse, ou igual. Dar dinheiro para banqueiros, empresários, ajudar a grandes estatais sempre foram obras de outros governos. Nunca foi nada beneficiando aos necessitados, aos que precisavam. Então agora você acha que está tudo errado? Pense bem.